Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Marques. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Aqui no Fala Condomínio, se você quer entender mais sobre o mercado condominial, você está no lugar certo, porque aqui a gente fala sobre como fazer gestão condominial, como ser um morador melhor, como ser um síndico mais profissional, mesmo que você seja um síndico orgânico, né, aquele síndico morador, como que você pode ter novos insights para poder aprimorar o seu condomínio. E se você tem uma empresa que é de síndicos profissionais ou uma administradora, aproveita, dá uma olhada nos links aqui embaixo, que com certeza você vai ter excelentes oportunidades para aprimorar a sua gestão. Hoje, nós temos aqui o Diego Mendes, que é da Escolha Síndico Profissional. Ele já atua há bastante tempo nesse mercado, tem bastante experiência atuando como síndico e também vai trazer insights para nós valiosíssimos, daquilo que é recomendado fazer, daquilo que não é recomendado fazer. Diego Mendes é empresário, síndico profissional e atua em Minas Gerais. A sua empresa Escolha Síndicos Profissionais atende cerca de 25 condomínios. 25 condomínios, é bastante coisa, viu? 25 condomínios na região de Betim a Belo Horizonte, incluindo também regiões como Gutierrez e Lourdes. Diego, muito obrigado por estar fazendo parte aqui do nosso podcast, por também poder estar contribuindo com toda essa turma aqui que está nos ouvindo para falar um pouco mais sobre como é o dia a dia. A gente gosta, né, de trazer aqui no nosso podcast aquilo que acontece de verdade, sabe? Aquilo que realmente não é mundo das ideias ou deveria ser assim. Não, na prática, como que funciona, né? Muito obrigado, Diego. Pode ficar à vontade, conta um pouquinho essa sua trajetória e falar sobre a Escolha Síndicos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu também assisto bastante o vídeo de vocês, eu acho que contribui bastante aí com o dia a dia do síndico. A Escolha Síndico Profissional está no mercado há 10 anos, a gente iniciou ali na necessidade, na época eu como morador, de profissionalismo na área. Eu acho que tudo, isso é uma meta que eu utilizo, tudo que eu faço eu tento ser organizado, tento ser prático, mas ao mesmo tempo eu tento estudar tudo, porque a área de síndico você se envolve desde a parte hidráulica, né? E vai elétrica, vai alvenaria, vai gestão de pessoas, gestão de funcionários, então isso tudo vem agregando. Normalmente a gente tem aquela mania de tentar, não, eu vou tentar fazer o que eu faço de melhor. Eu já procuro ao contrário, eu sei o que eu sou bom, eu vou tentar melhorar as outras áreas. Legal. Eu acho que é assim que o síndico deve agir, porque nem tudo está de seu controle, né? A gente atende aí os 25 condomínios, são condomínios de pequeno porte até condomínios de 1.300 moradores. Então, hoje é um pouco de desafio que a gente tem com relação a isso, mas nada que a experiência, o tempo e essa tranquilidade a gente não consiga fazer. 1.300 moradores, nem cabe em grupo de WhatsApp isso daí. Hoje tem a comunidade, né? Facilita bastante. É verdade. Mas não é o ponto-chave. Eu acho que a tecnologia está aí, a gente tem outras formas de comunicar, né? O WhatsApp, eu acho que ele hoje serve mais como uma ponte extra do trabalho principal. Uhum. Porque se você só trabalha com o WhatsApp, você perdeu o telefone, ou a pessoa perdeu as informações. Sim. Então, você tem um local onde você consegue guardar tudo, consegue comunicar, e essa comunicação é efetiva, e a pessoa, se tiver dúvida, pode voltar lá em qualquer tipo de tablet, telefone, no computador. Então, facilita bastante aí o acesso do pessoal. E eu acho que isso é bastante importante, porque comunicação é que faz o síndico ser um síndico bem-sucedido. Sensacional. E como que você entrou nessa? Né? Como é que... É uma história complicada. Eu acho que eu tive, há uns anos atrás, uma experiência muito boa de gestão de pessoas, né? Uhum. Eu trabalhava em cobrança para o Banco HSBC e nessa época a gente tinha cerca de 20 a 30 funcionários e tudo que eu fazia era justamente organizar, olhar a planilha, tentar fazer o melhor. E isso ficou sempre em mim marcado, sabe? Uhum. Chegou um tempo que eu fui concursado do Correios, então eu trabalhei nos Correios, fiquei um tempo lá e eu sempre senti essa falta da gestão de tudo, porque eu acho que tudo que eu olho, eu sou um pouco crítico, não tem jeito. Eu olho aquilo e falo, poderia ser um pouquinho melhor, poderia fazer daquela forma. E quando eu comprei o meu primeiro apartamento, eu vi essa necessidade. Foi até o Dudu do Grafite, né, que apresentou na época e dali para frente eu acho que a chavinha mudou. Quando eu fui síndico,
quando eu fiquei um pouco sem tempo, porque tem altos e baixos, né? Quando você está iniciando aí sua carreira de síndico, está como morador e quer ser profissional, você vai ver que o início é quase 24 horas por conta do condomínio. Então, nesse meio tempo, eu comecei a imaginar como eu gostaria de entregar ali para os moradores uma sensação de estar morando em um local seguro, um local agradável, e dar aquela sensação, poxa, cheguei em casa, está tudo organizado, não preciso me preocupar com nada, só preciso preocupar com a minha casa. A área externa, que é uma área comum, ela está bem cuidada. Então, foi pensando nisso que a gente começou a estudar, a entender como funciona a dinâmica de condomínio, e hoje, graças a Deus, as coisas têm andado muito melhores, né? Então, pelo que eu entendi, você adquiriu um imóvel e aí você se candidatou a síndico nesse imóvel e você começou a fazer, nesse condomínio, e aí você começou a fazer a gestão do próprio condomínio. Sim, você fui corajoso. E era um imóvel... Nossa, foi corajoso. Lá são cerca de uns 200 moradores, mais ou menos. E o desafio foi grande, claro, né? No início, quando você não tem experiência, independente da sua área, eu acho que é um nicho que você trabalha tudo ao mesmo tempo. Você é exigido ao máximo. Então, não é só fazer números. Não é só ajustar e consertar. É uma gestão de pessoas, gestão de lugar, gestão de ambiente. Sim. Então, isso tudo é muito importante. Então, desde o início, quando a gente entendeu que isso era uma meta para os moradores e acaba que para as pessoas que necessitam, eu acho que todo mundo quer ter um lugar legal para se viver, né? Um local de família, um local que você para e fala assim, nossa, eu tenho uma casa onde eu recebo a visita fala, nossa, seu condomínio é legal, seu condomínio é bacana. Sim. E esse feedback que me fez, nossa, realmente é um negócio que vai me aproximar e vai fazer eu investir nisso, né? Que legal. E então você estava como morador, se candidatou a síndico, venceu a eleição, ficou como síndico ali do seu, no condomínio que você morava. E quando que foi a virada de chave para você olhar para isso e falar assim, porque você trabalhava no HSBC, qual que foi, o que foi e como que foi essa virada de chave para você olhar e falar assim, puxa, e se eu ampliar isso? Para fazer a escolha síndicos profissionais, por exemplo? Eu acho que foi na primeira... Eu tinha algumas parceiras e a gente sempre tenta escolher as melhores empresas ou o que atende melhor, que foi quando uma funcionária de uma administradora virou para mim e no desabafo falou, nossa, seu condomínio é tão organizado, o que eu posso fazer para o meu ficar bacana? Aí eu comecei a tentar ajudar, eu vi que não estava indo para frente, eu falei, vamos fazer o seguinte, no dia da eleição você me chama, a gente vai bater um papo lá e talvez eu consiga auxiliar. E eu fui eleito lá. Você já colocou a face debaixo do braço? E aí as coisas aconteceram. Aí eu fiz o curso, é importante falar isso, porque às vezes as pessoas acham que qualquer área é uma área que dá para entrar como síndico. O curso de síndico, ele pega todos os pontos principais de leis, de como você determina as prioridades, etc., e nesse curso, as coisas andaram. Eu falei, não, pronto, a partir de agora já é o momento da gente conseguir andar. Eu sou bem conservador, sabe? Eu não sou o tipo da pessoa que arrisca muito, etc., porque eu gosto de enxergar onde que eu piso, né? Então, se eu dou um passo e ele está firme, eu dou o segundo passo. E o terceiro, e a escolha veio através desses passos. Muito bacana. Você contando desse case que você foi nessa assembleia, né? Despretensiosamente, e daí, né, acabou eleito. A gente teve um case também de um cliente nosso que ele também com essa mesma ideia, ele era um casal e aí eles compraram um imóvel. E aí era um imóvel, era novo, então estavam recém entregando um empreendimento. E aí tinha essa primeira reunião, a assembleia, né, a AGI, a Assembleia de Instalação. E aí o marido falou para a esposa, falou, não, puxa, eu não tô ocupado aqui, não vai rolar, vai lá na assembleia, participa lá com o pessoal, que essa é importante, a primeira, e aí depois a gente vê, né, e tal. Aí disse que ela foi, quando ela voltou, ela falou, eu sou síndica. Eu chego surpresa. Você foi lá para resolver as coisas, só para entender, você volta síndica. Enfim, mas é muito legal, porque a gente percebe que boa parte do mercado e boa parte dos síndicos, moradores principalmente, são pessoas que querem ir lá para fazer o melhor, sabe? Elas vão lá porque, como você relatou aqui também,
São pessoas que olham, às vezes, para uma situação, né, ou para o condomínio e falam, não, eu consigo ajudar, eu quero fazer essa comunidade ficar melhor, esse patrimônio valorizar, acredito que eu consigo fazer tudo isso, né? Então, a pessoa vai na boa intenção, se candidata, né, e aí começa a passar por experiências e aí, quem sabe, até se torna, né, e olha para isso como uma profissão. Você citou, Diego, um ponto super importante, que logo depois desse momento, né, em que você viu que, puxa, agora realmente estou atuando, né, aqui como síndico, inclusive em mais de um empreendimento, eu preciso ter mais conhecimento. Embora tenha tido toda a bagagem, mas eu preciso de mais conhecimento e fui atrás de treinamentos, cursos, para poder se profissionalizar. Aproveito para você que está aqui nos ouvindo, falando de cursos e treinamentos, aqui na Condoeduca, que é a nossa plataforma educacional, nós temos um treinamento que é justamente para esse cenário, que é o nosso treinamento de morador a síndico. Nesse treinamento, nós compartilhamos com você formas de você fazer uma liderança melhor, quais são as questões financeiras principais que você tem que fazer de apresentação para o seu condomínio e para os moradores, como que você consegue utilizar melhores tecnologias e também como que você pode empreender nesse segmento. Dá uma olhada no link aqui embaixo, que aqui você vai ter todas essas informações para saber como que você pode dar esse próximo passo como síndico morador e também caso você queira evoluir para isso se transformar na sua principal carreira e na sua principal atividade. Virou síndico e percebeu que o desafio é maior do que imaginava? O curso de Morador a Síndico da Condoeduca ensina tudo o que você precisa para assumir a gestão com segurança. Você aprende leis, gestão financeira, manutenção, assembleias, tecnologia e postura profissional. Tudo com professores que são referência no mercado condominial. Concurso 100% online, aulas práticas, materiais prontos e certificado oficial, sem termos complicados e sem enrolação. Quer sair do zero e administrar com confiança? Então faça sua matrícula agora. Muito legal, Diego. E quando você começou a atuar nessa primeira... então, teve o seu primeiro condomínio, o segundo, e isso começou a se transformar em alguma coisa que você ampliou e hoje atendendo mais de 25 condomínios. Nesse processo, quais foram os principais desafios que você se recorda e que você destaca para quem também está pensando em trabalhar como síndico profissional? São vários, né? Não dá para a gente colocar numa caixinha. Sim. O que eu posso dizer é que realmente tem que ter dedicação, acho que é o principal ponto. Você tem que mergulhar ali no que você está fazendo. Existe um copo meio cheio ou meio vazio que o pessoal às vezes puxa para um lado negativo da situação. Eu entendo que o síndico, por ser principal responsável e também ser responsável civil criminalmente do condomínio, ele tem que estar à disposição, né? Mas eu acho que o principal ponto que a gente pode destacar aí nesse tempo todo de desafio que a gente teve foi justamente lidar com pessoas. Eu acho que eu já tinha facilidade, então para mim não foi tão difícil. Eu tinha mais facilidade com números, então os números às vezes conversavam por si. Eu sou bem analítico, né? Então a vida toda eu lidei com planilhas, lidei com situações financeiras e esses números me ajudam muito a tomar decisões. Mas lidar com pessoas é um desafio. Hoje, a gente tem um mundo, né? Vamos falar um Brasil, mas um mundo muito polarizado. Então, muitas das vezes, a pessoa, mesmo não tendo razão, ela quer ter razão. Quantas vezes, às vezes, você, síndico morador, e tentou mostrar aquela regra e a pessoa, mesmo sabendo que estava fazendo errado, ela discute, tentando estar certa. Então, eu acho que esse é o ponto mais caótico ali da gestão de condomínio. É tentar não só fazer a gestão, mas convencer a pessoa de que certos pontos coletivos são mais importantes do que o individualismo. Então, a gente, quando lidar com o condomínio, você tem que pensar em todo mundo, mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar no principal, o bem-estar da maioria. E isso é democracia, né? Então, nas decisões de assembleia, nos planejamentos, nos pontos-chave, eu acho que chamar para conversar, chamar em reuniões informais, tentar estabelecer ali com o seu conselho fiscal quais são as diretrizes, qual que é o primeiro ponto até o último, fazer uma organização, você vai parar de apagar incêndio. Eu acho que o principal problema hoje é a gente estar apagando incêndio o tempo todo. Vai chegar um ponto que o seu incêndio vai estar tão grande que você não vai conseguir mais apagar. Já saiu do controle. Sim. Então, a partir do momento que você lidar com pessoas e tem essa gestão
mais qualificada, entendendo que cada pessoa é um indivíduo e ele teve as suas características, teve o seu crescimento, teve a sua forma de pensar, você começa a entender o lado dela e através de uma conversa ali sadia, você consegue trazer o melhor dela e consegue convencer. Tem muitos livros aí que vão te ajudar nesse meio caminho, você tem que estudar sempre. Eu acho que estar como síndico, você está como síndico, né? Então, você vai ter que sempre se atualizar. Sempre. E excelente informação aí com relação a próprias plataformas. Hoje, a facilidade é muito maior, né? Antigamente, a gente tinha mais dificuldade de conseguir informação. Hoje, tá fácil. Então, se parar para começar a estudar tanto a questão do comportamento, de como falar em público, como lidar com pessoas, estudar a questão financeira, estudar pontos que sempre voltem em condomínio, você vai conseguir um sucesso rápido. A questão principal, eu acho que lidar com pessoas é o principal desafio de hoje. E assim, se eu começar a falar toda a experiência que eu tive, acho que a gente fica até amanhã aqui. Legal. Eu imagino que ainda hoje, quando você vai participar de alguma assembleia, principalmente aquelas de votação para decisão do gestor, né, ali do síndico, tem moradores que eles olham para síndicos profissionais e não entendem muito bem, né, o que é um síndico profissional e qual é o papel, né, e as principais diferenças entre um síndico profissional e um síndico morador. Se você atuou como os dois, né? Inclusive, então foi um processo de transição. Se você pudesse explicar para o pessoal qual é essas principais diferenças entre um síndico profissional e um síndico morador, e também pudesse compartilhar as dificuldades que você, como síndico profissional, tem em uma assembleia em que as pessoas talvez são resistentes ao síndico morador, né? Como que você diria para elas ficarem mais, talvez tranquilas, talvez mais seguras, que não precisa ter alguém lá o tempo todo, e sim pode funcionar muito bem sem ser um morador? Léo, essa pergunta eu acho que ela é importante porque ela divide ali até opiniões no sentido de das pessoas entenderem como funciona o trabalho de síndico profissional. Eu acho que, aí eu posso até estar pegando um pouco pesado em falar, mas morador, ele tem aquela transição de síndico como segunda função e não a principal. A maioria não tem aquela principal função como a principal. Então, ele trabalha o dia todo, chega em casa cansado e tem que lidar com problemas do condomínio. Ele está no trabalho, tem que atender telefone para poder lidar com situações do condomínio. Então, muitas das vezes, é um dos principais problemas, além da pessoalidade. Eu sou vizinho de fulano, ele é gente boa, vou deixar tais situações passar. Sou amigo de Beltrano, não gosto muito dele. Então, outras situações eu vou notificar, não vou ser imparcial, né? Quando você começa a notar que isso é um problema no seu condomínio, isso aí já passou da hora de ter um síndico profissional. Por quê? A profissão do síndico profissional, ela é muito importante hoje, porque eu, como síndico dos 25 condomínios, eu tenho mais braços, né? Eu consigo alcançar mais coisas, eu consigo orçamentos melhores, eu consigo dedicar um tempo a cada condomínio, e eu consigo fazer uma organização, de certa forma, que vai auxiliar através da experiência. Então, não quer dizer que eu vou atender menos. Talvez eu vou atender até mais, porque tem certas horas, igual eu já vi, aí são situações de experiência, eu já vi síndico morador contratando empresas sem entender o que elas fazem na verdade e onerando muito o seu condomínio. Então, quando a gente fala, vou dar um exemplo aqui, uma renovação de AVCB, onde você não entende todo o processo do AVCB e chega aquele profissional falando que não, tem que modificar o projeto, tem que fazer instalação de, por exemplo, hidrantes, tem que fazer toda uma modificação e aquilo onera muito o condomínio. Tem casos que a gente tem que já aconteceu da própria empresa sugerir uma renovação de um prédio de 4 andares, que a gente sabe que já existe uma AVCB entregue pela consultora, é só renovação, você não precisa inventar a roda, e a pessoa aproveita daquilo lá para tentar colocar um sistema de incêndio diferente ou algumas coisas que às vezes não precisava, e aí onera bastante. A gente tem casos de tentativa de instalação de hidrantes, onde não precisava de hidrantes, que onerar quase R$500 mil o condomínio, porque o síndico morador ele não tinha esse conhecimento, né? Ele achava que, de acordo com a pessoa
não existia AVCB, então não existia projeto, nunca teve esse projeto, tinha que fazer o projeto tudo de novo, Então, acho que é procurar no lugar certo. Tem locais onde você consegue no Corpo de Bombeiro, tem locais onde você tem alguns certos documentos, prefeitura, na própria consultora, que você consegue ali, por ter vários condomínios, chegar nesse ponto mais rápido e evitar um custo totalmente desnecessário. Então, a importância de ter um síndico profissional é ter o conhecimento, ter a praticidade, ter como alcançar mais coisas e custo, né? Eu acredito que, como a gente lidar todo dia com condomínio, tem coisas que o síndico morador vai estar testando e o síndico profissional já sabe. Então, não adianta tentar alguma coisa que não vai dar certo, né? Então, a gente consegue alinhar ali as informações junto com o conselho e fazer uma gestão muito mais efetiva, com números, com menor taxa de condomínio, com melhor investimento, com mais pontos que às vezes o morador nem pensou, porque está todo dia trabalhando, né? Ele não tem tempo de chegar lá e falar assim, nossa, tive uma ideia, vou fazer isso no meu condomínio. Não, eu pego ideias boas de condomínio para o outro e vou trazendo de um para o outro e toda hora aparece um diferente. Aí ganha tempo, consegue melhores negociações, como você falou. Então, o condomínio que está com um síndico profissional, nesse racional que você trouxe, ele vai ele vai fazer as coisas mais rápido e cometer menos erro, com certeza. Né? E esse é o principal ponto, né? E o que você diria para aquele morador que ele fala assim, não, mas você não mora aqui. Você não mora aqui, você não sabe disso que você está falando, você não sabe o histórico. Cara, tem a fulana, e a fulana, ela já fez isso e já tentou, etc, etc. Né? Então, o pessoal que está ali se dói por não ter um síndico que mora e que atua e que talvez faz parte ali do círculo. Como que vocês trabalham com esse caso? Tem muitos pontos que muitas vezes, na verdade, a gente tem que fazer reunião informal. Eu acho que quando você está lá e mostra em números o que dá e o que não dá certo, não precisa ser numa assembleia, né? Acho que precisa ser talvez a pessoa tenha uma carência de informação. Chegar e mostrar onde que tem que atacar, né? Eu acho que faz um pouco de diferença. Existem casos e casos, né? Você não vai conseguir convencer uma pessoa ignorante que ela vai ter que fazer aquilo ou deixar de fazer. Mas como a gente não lidar com uma pessoa e sempre com várias, é sempre importante a gente sentar, mostrar qual que são os pontos principais ali, tanto na economia, no investimento, até mesmo mostrar que um morador não vai fazer mais do que um síndico profissional. Ele vai ter o mesmo cargo. A diferença é a dedicação dele vai ser com a família, vai ser ali com os amigos, que às vezes são até vizinhos, vai ser com toda a estrutura dele e não com o condomínio, né? Eu tive esse desafio como síndico morador. Hoje eu não sou síndico do meu prédio, porque eu sei que quando você mora, é muito difícil você começar a separar as coisas. Vai chegar um tempo que o seu pessoal vai começar a misturar com o condomínio e é onde você não pode continuar. Eu conheço síndica, que eu já... nossa, a pessoa é super gente boa, super tranquila, que ficou como 35 anos como síndica do prédio. E me chamaram para administrar. Nossa! Então, ela deu graças a Deus. Ela falou, nossa, eu aposentei aqui, né? Você me tirou uns pesos dos ombros. Então... Acho que ela gostava, hein? Nossa, se gostava, né? Não é ruim. Eu acho que tem certas comunidades que o pessoal super se dá bem, dá certo. Só que chega um ponto que aí a experiência fala mais alto. Ela estava com a conta de quase 20 mil reais a pagar por conta de um vazamento. Não sabia qual o procedimento certo, tanto na ERSAI, que é a agência reguladora da Copasa, quanto o que ela poderia fazer em assembleia para resolver. E foi aonde eu entrei. Resolvi os problemas. Hoje o condomínio está com a taxa regularizada, não está com problema com relação a trabalho também, porque muitas das vezes tem isso. A informalidade, o morador não vai ter esse conhecimento de que, bom, se eu não seguir o que o TST manda, o que o trabalho exige na contratação, no estudo do contrato, o condomínio vai sofrer. E vai chegar um ponto que vai ter tanta ação trabalhista que você não vai conseguir. E de verdade, a maioria dos condomínios que eu vejo que tem síndico morador sofrem com isso. Porque às vezes é muito mais fácil você contratar uma pessoa que às vezes nem é diarista, uma pessoa às vezes está realmente precisando ali trabalhar e você dá oportunidade para ela, mas infelizmente ela vem no final do dia com os problemas. Então,
A partir do momento que... Isso é ser humano, gente. A partir do momento que a pessoa está precisando de dinheiro, infelizmente, ela vai procurar os meios corretos, né? Não que ela esteja errada, porque você tem que contratar, tem que fazer o contrato certo, você tem que fazer o que manda a lei. E muitas das vezes ele tenta ajudar o condomínio ali e não dá certo. Esses casos que eu estou falando são casos que são até mais profundos. Às vezes a pessoa, como síndico morador, durante 30 anos, usa a própria conta para poder receber a taxa de condomínio, para poder pagar as contas, para poder ali, às vezes, auxiliar, porque às vezes fica negativo, ela tirava do dela para tentar ajudar o condomínio. Uhum. Então, o que é mais grave? Então, a pessoa acaba sendo meio que extorquida, posso dizer assim, mas acaba atrapalhando a vida financeira e a vida do condomínio começa a virar um problema na vida pessoal, né? Sim. E hoje, na escolha síndicos profissionais, como que é o dia a dia e a rotina de vocês? Porque para conseguir atender 25 condomínios, não é simples, né? Então, Sim. precisa ter toda uma gestão, ter uma organização. Como que é a estrutura de vocês? Até para o pessoal poder conhecer e se você puder falar mais sobre a escolha síndico profissional. Ótimo. Hoje a gente tem 5 funcionários, né? Onde alguns são supervisores, fazem a rota, eles olham o dia a dia do condomínio. Uhum. Junto com eles, eu também gosto de entrar no condomínio, ver como é que está a situação, só que eles são mais voltados a problemas estruturais, a problemas, às vezes, de gestão de funcionários, não para lidar com o morador. Lidar com o morador, eu mesmo prefiro lidar, porque eu sou síndico, então eu não acho que é legal ficar terceirizando isso demais. Uhum. Em alguns momentos, em alguns condomínios que são maiores, a gente costuma deixar um preposto no local onde ele vai lidar com as situações gerais e nas situações mais complexas, ele vai acionar o síndico. Hoje, no começo foi mais difícil, que tudo era na mão, né? Tudo era na planilha, tudo era... Hoje a gente tem a plataforma Condo, que nos auxilia demais ali, tanto em chamados, tanto em desenvolvimento, as manutenções. Posso até... dizer que sou um dos que mais utiliza a plataforma de cabo a rabo, porque, assim, como a gente tem o costume de utilizar ela, todos os pontos que tem na plataforma a gente utiliza. Então, isso facilita demais o dia a dia. É muito mais fácil você ter ali uma lista de chamados, onde você tem a prioridade e consegue ver quais são os problemas e formalizar para o morador como ele consegue solucionar, do que se anotar no WhatsApp, anotar no caderno, anotar em qualquer lugar e se perder, né? Total. Então, hoje, tanto eu quanto o pessoal da equipe que está em loco, a gente consegue se comunicar através da plataforma, porque se tem aquelas demandas, ele já vai no condomínio, já vai resolver, já vai dar baixa, já vai mostrar para os moradores o que está sendo feito. Então, isso é muito importante ali no dia a dia. A organização ela começa desde a parte burocrática, ou seja, fica uma pessoa só por conta da plataforma, tanto na parte de comunicação, fica outra pessoa só para mandar comunicados, e essa gestão ela acontece em tempo real. A gente consegue fazer a gestão toda e consegue organizar cada condomínio ali, sentando e vendo quais são as prioridades, igual eu falei no início. Eu acho que essa parte é importante e, às vezes, até o síndico profissional peca com isso. Se você senta com o seu conselho, se você senta com os moradores e entende a rotina deles e cria soluções, você está sendo um bom síndico. Agora, se você não escuta morador, faz o que está na sua cabeça e acha que as pessoas têm que engolir o que você falar, aí com certeza você não vai ficar muito tempo no mercado, que o mercado te engole. Hoje em dia, então, quando eu sento com as pessoas principais do condomínio, que são eleitas também, ou até mesmo com moradores. Tem moradores que têm ideias fantásticas, a gente traz para a gente e tenta implementar. E ver quais são as prioridades do condomínio, a gente monta uma lista, e essa lista ela é aplicada durante o ano, através da GOAGE, e aí as coisas vão andando e, graças a Deus, tem dado muito certo. Se tiver... Vamos imaginar que a plataforma daí o Condo, ela vai ficar offline. Vamos imaginar isso, tá? Se a plataforma do Condo ficar offline, qual que é o recurso que você pediria, pelo amor de Deus, volte a funcionar agora? Eu acho que o principal é as correspondências. Correspondências. Interessante. Correspondências é uma coisa que não dá para esperar. Às vezes a pessoa está indo pegar, não está funcionando, aí é o problema todo. Só que hoje eu sempre trabalho com um plano B justamente para nesses pontos a gente ter alguns cadernos de protocolos, algumas coisas, porque a tecnologia ela está fadada a isso, né? Nem sempre ela vai estar funcionando 100%. Pode acontecer, apesar de ser raro, mas pode acontecer.
E aí, nesses momentos, tem ali um caderno de protocolo, tem umas situações ali, aí a gente volta, regride um pouco até tudo se estabilizar e depois volta ao normal. Perfeito. Mas perfeito. correspondência é o principal. Interessante esse pensamento, né, que eu trouxe, porque 2 pontos aqui principais. Para você que está nos ouvindo, que é morador ou que é síndico ou está pensando, né, em se eleger e se tornar síndico, olha, esse é um ponto crítico que muitas vezes você como morador acaba não percebendo, né, que são a parte das correspondências, controle de acesso também da mesma forma, o entra e sai das pessoas dentro de um condomínio, esse tipo de situação como morador, a gente não vê a escala, né? A gente não vê o volume. Como morador, a gente vai lá, não, chegou uma encomenda que chega, sei lá, 1, 2 vezes por semana, quem sabe, um pouco mais, um pouco menos, né? Às vezes entrega de comida também da mesma forma, alguma coisa. Então, para nós sempre foi lá, desci, peguei, subi, tá funcionando, tá tudo beleza. Mas quando a gente, como síndico, como gestor do condomínio, a gente percebe isso em escala, se parou do nada, isso se torna um agravante, um problema grave, né? Da mesma forma, eu já vi situações de síndicos em que eles tiveram que tomar a decisão de desligar a energia do condomínio para poder fazer uma manutenção, né, que foi necessária ali para a CEMIG poder atuar na área no momento, mas que isso não havia sido informado aos moradores. Então, o síndico teve que tomar uma decisão do tipo, desliga a energia agora ou isso aqui vai se alastrar por meses, por exemplo, né, para poder fazer essa manutenção. E pensando assim, grosso modo, fazem, cara, uma decisão fácil, desliga, faz a manutenção e segue a vida. Parece uma decisão fácil, né, para nós, mas quando o síndico ele não tem experiência, às vezes ele precipitadamente ele toma uma decisão dessa e ele não lembra que as pessoas, claro, o básico, as pessoas não estão só assistindo TV e, né, mexendo no computador, não é só isso. As pessoas tem comida na geladeira que pode estragar. Agora vamos para uma situação um pouquinho mais. Dentro dessas geladeiras podem ter medicamentos que precisam de resfriamento. Tem pessoas que muitas vezes estão com aparelhos médicos conectados na energia e que isso não pode ser desconectado de qualquer forma. Tem, enfim, uma série de situações que são muito mais graves do que simplesmente a pessoa não pode assistir a televisão. Então, situações como essa de acesso, de encomendas, própria energia e essas outras coisas, para você que é síndico ou está pensando em se tornar síndico, são pontos de atenção em uma gestão condominial profissional, né? Tem que pensar muito bem sobre isso. Diego, e sobre essa parte de fornecedores, você trouxe que temos que fazer uma boa escolha, né, desses fornecedores para não cair em situações como essa que você falou, da pessoa ter uma solicitação de troca de uma reforma para fazer um AVCB, né? Então tem que ficar de olho nisso. Hoje, quais são os principais tipos de fornecedores que vocês escolhem com muito critério, com muito carinho, né, que você avalia com bastante critério e carinho e traz para dentro do condomínio, que tem que tomar muito cuidado e atenção? Só voltando um pouquinho atrás com a questão do acesso, o acesso eu acho que ele é importante também, só que a gente tem características diferentes de condomínio. Tem condomínio que você não vai conseguir, vai ter talvez nem porteiro, né, para poder receber, então o controle de acesso acaba voltando para uma facial, voltando para uma outra situação. Mas, no geral, são os 2 pontos. Você falou aí o acesso, eu acabei não me lembrando na hora, mas o acesso também é bastante importante. Mas o que dá mais trabalho é a correspondência, porque ela é o jogo-chave para todo mundo usar o aplicativo. Sim. Qualquer hora eu posso explicar um pouco mais sobre isso. Sobre as empresas. Hoje, a gente tem que entender tudo que você faz. O síndico ele tem que saber o que cada empresa faz. É claro que você não precisa ser especialista em cada área, mas se você não souber como uma caixa de gordura funciona, como uma caixa de sabão funciona, como isso tudo acaba sendo muito importante ali na sua gestão na hora de fazer uma limpeza, de uma detetização, quando essa caixa estourar, a pessoa vai trazer, o profissional vai trazer soluções que às vezes não batem com o que tem que fazer, né? Existem NBRs para isso. Então, quando eu falo que sempre tem que estudar, é porque realmente precisa. Toda área, assim, é claro que quando é uma coisa mais simples, né? Ah, não, a pessoa vai mexer no jardim. Até jardim você precisa de um especialista, mas às vezes é só cortar grama, etc. Tranquilo. Não vai dar problema, desde que você conheça a empresa, ela esteja bem equipada, ela esteja com as telas de proteção, para não causar problema para você, porque tudo que ela faz de errado volta para o síndico. Mas, se tratando de parte financeira, se tratando de contabilidade, a administradora é um dos pontos principais que você tem que ter como, assim, pessoas íntegras, pessoas que
fazem o certo e você acompanha, você confia nessas pessoas. Então, é bem importante que elas consigam te trazer essa segurança, né? Porque, infelizmente, em toda profissão você vai achar profissionais bons e ruins. E quando a gente fala de questões jurídicas, de Receita Federal, o condomínio pode acabar ficando negativo, pode dar problema muito maior que se você possa imaginar com relação à declaração, que às vezes a pessoa deixa de fazer. E a maioria dos síndicos moradores nem tem noção disso, sabe. né? Então, um dos pontos principais é esse. Outro ponto, tudo que você vai mexer em estrutura, tudo que você vai mexer numa área comum, você não está mexendo para uma pessoa. Raramente você vai mexer uma coisa que vai afetar uma pessoa só. Então, tem que ter profissionais onde eles têm assinatura. Um ART de um engenheiro, um ART, talvez um engenheiro elétrico para cuidar de tal situação. Essas economias que às vezes acontecem podem dar certo. Você pode chamar um eletricista para tentar lidar com a situação de quadro disjuntor, que ele vai fazer uma gambiarra ali e vai dar certo. Dá certo até quando? A partir do momento que aquele quadro pegar fogo e uma vida ser ceifada por conta disso, eu acho que a pessoa vai entender a gravidade da situação. Então, tem certas coisas que vão precisar de pessoas que têm assinatura, né? Pessoas que vão estar à frente, que vão ter um reconhecimento no mercado, e é isso que a gente às vezes procura para a segurança do prédio mesmo. Não sei se você já viu reportagem aí do prédio praticamente desabar por conta, às vezes, de uma alteração de fachada ou alguma coisa que mexeu na estrutura e a pessoa não sabia que poderia arrancar um pilar ou mexer num ponto, né? Às vezes o pedreiro não tem essa noção. Então, nesse sentido é importante. No dia a dia, a administradora é uma das que mais conta, mas eu estou sentindo muita falta de conservadora boa. Isso aqui, hoje o mercado está difícil. Eu acho que a mão de obra está difícil e conservação está sendo um desafio em todo o condomínio. Até das mais caras, as mais baratas, você não acha uma mão de obra tão qualificada, né? Então, esse é um desafio que a gente tem e é o que eu estou hoje procurando tentar melhorar no mercado, procurando as melhores empresas nesse aspecto. Então, para você que está nos ouvindo, fica a oportunidade, né, de um bom mercado para poder estar atuando, para poder estar auxiliando no mercado condominial. Muito tem se falado nesses últimos tempos a respeito de assembleias que são presenciais e assembleias que são online, né? E existe também às vezes até uma certa resistência dos moradores ou desconhecimento perante as assembleias online. Embora todo o atendimento que vocês façam, eles sejam na região de Betim, Belo Horizonte, e vocês têm acesso, como que tem funcionado esse processo de assembleias para vocês? Online, mais presencial? Quais são as vantagens e desvantagens? Tem um melhor, pior, certo, errado nesse aspecto? Boa pergunta aí. Muita gente está com muita dúvida sobre isso, mas é uma situação bem simples. Na pandemia, surgiu aí uma lei que permitia a assembleia virtual, né? Foi onde começou a ter mais casos de assembleia virtual, porque você não podia ter muito contato. E a partir dali, o pessoal começou a utilizar mais a assembleia virtual, porque você em qualquer lugar poderia ter contato. O que a gente tem que entender é que cada condomínio é único. Eu não posso fazer uma coisa no mesmo condomínio que vai dar certo em todos, né? Em condomínios onde você tem pessoas mais idosas, você tem pessoas com mais dificuldade, a assembleia online não vai funcionar. A pessoa não vai conseguir participar, mal ela vai entender, mal ela vai votar. Então, a gente tem essa dificuldade nesses perfis. São poucos, mas existem. Mas, na maioria, tem dado muito certo. Hoje, a gente tem, dentro do Condo, a aba enquete. Ela ajuda muito em assembleia virtual. Por quê? Além dela pegar o resultado da assembleia, ela vai me dar também uma forma de verificar se a pessoa que votou é do apartamento mesmo, então vai me dar uma segurança jurídica, vai me dar o IP do celular que está votando. Então, são muitos pontos ali positivos para essa enquete virar uma votação. Hoje, o pessoal utiliza qualquer plataforma de vídeo, Meet, enfim, né, Zoom, e a votação acaba sendo ali na hora. E eu acho isso perigoso, porque você não tem controle de quem está na Assembleia, de quem está votando, de como aquele voto ali vai influenciar. Muitas vezes a pessoa só olha quem está votando e dá o resultado. Não, você tem que olhar inadimplência, você tem que olhar uma certa... Se é inquilino, se é proprietário, certas assembleias vão servir só para proprietário, outras também o inquilino vai poder votar.
Então, dentro desse ponto, você tem a plataforma que vai te ajudar. E eu acho que isso é importantíssimo. Tem dado muito certo, mas eu não posso dizer que vai ser uma tendência, talvez daqui a alguns anos, né, as coisas fiquem mais claras e as pessoas tenham um acesso mais fácil, mas hoje cada condomínio vai ter sua particularidade. Às vezes a assembleia presencial vai ser melhor, mas a virtual, a vantagem é absurda, né? Você está em qualquer lugar, você pode assistir, você pode opinar, você vai poder votar, você vai poder ver no seu celular aqueles dados, sabe? Como eu falei no início, eu gosto muito de dados. Então, se você tem os dados ali de problemas acontecendo em tal situação e você está sugerindo a solução, então, se você tem aqueles dados para mostrar qual que é o problema que está sendo repetido, seja através de um chamado de manutenção, seja através de situações que você vê no condomínio, vai ser muito mais fácil você mostrar uma tabela, um gráfico, né, de como está a evolução, e a pessoa na palma da mão ali pode, isso aqui, não, realmente, e é mais fácil da pessoa entender como e o porquê daquela assembleia está acontecendo. Que não adianta tem muito morador às vezes que tem essa dúvida, quantas assembleias faz no ano? Como que faz a assembleia? Existem as assembleias obrigatórias, né? Mas existem também aquelas assembleias programadas que você faz ali junto com o conselho, do 1 ao 10, por exemplo, de prioridades que você começa a fazer ali de uma por uma. Então, quando você trabalha isso, traz ali na tela da pessoa, tá com aquela facilidade de visualizar os números e a pessoa consegue entender o que você está falando, é sucesso. A votação vai ser boa, a assembleia vai ser tranquila, você consegue gravar a assembleia e pegar lá os textos e colocar na ata. Então, vai ser uma ata muito mais produtiva, né? Porque, às vezes, você precisa ali de um escrivão, de alguém que vai redigir a ata para, no final, ler. Na própria assembleia que ela é gravada, você tem aquilo acesso o tempo todo. Então, a gravação fica disponível, você consegue trazer o texto. Hoje, tem ferramentas que pegam o texto da assembleia toda e faz ali até as pautas que está sendo dado. Um resumo muito bom. E, através daquilo, a sua ata vai ficar muito melhor. Você não vai ter tanta dor de cabeça e não vai ter aquela desculpa, né? Eu estava ocupado, eu estava com problema, eu estava viajando. Aumenta a participação, né? Então, as pessoas... Aumenta. E também tem a possibilidade de fazer aquelas assembleias que são permanentes, né? Que são continuadas, né? Que são assembleias que começam, por exemplo, numa segunda-feira e elas podem ser finalizadas numa sexta-feira, por exemplo. Existe, né, uma regulamentação correta para fazer isso da maneira adequada, ser avisado e tudo mais, mas a tecnologia possibilita isso. Então, a pessoa pode começar uma assembleia agora, durante os próximos dias, os momentos, ela pode acessar essas informações, fazer a votação, ver com calma. Às vezes não é no calor do momento ali, né, do que está sendo falado. Então, ela vai lá, ela avalia, vê o impacto orçamentário que vai ter isso nas taxas condominiais, quando tem alguma aprovação, né, financeira, e aí ela faz a votação dela, se faz valer e tá tudo certo. Acho que o principal é quando tem quórum. Qualquer um que precisa de um quórum específico, quando você tem uma assembleia continuada, você vai conseguir a quantidade necessária de participação, né? Perfeito. Excelente. Diego, a gente já vai caminhando para o final do nosso episódio e seria muito bacana se você pudesse compartilhar com o pessoal como que eles podem te encontrar na escolha síndicos profissionais, o melhor canal, como que você imagina que seria esse processo, e também se você pudesse deixar um insight final para quem está hoje atuando ou pensando em atuar, né, expandir também para síndicos profissionais, o que você daria de insight para essa pessoa ficar sempre atenta para poder começar com sucesso? Ótimo. Agradeço a participação, acho que é importante esse momento, esse espaço para diversas pessoas, independente de quanta experiência você tenha ou de quanta falta de experiência você tenha, é importante você estar alinhado aí com as melhores práticas, né? A Escolha Síndico Profissional tem um Instagram, você pode olhar lá, escolha.síndico, você vai ver, @escolha.síndico, você vai ver o Instagram, você pode entrar em contato por lá, pode entrar em contato também pelo e-mail, diegomendes@escolhasíndicoprofissional.com.br. A gente tem um domínio, então é mais fácil de você encontrar. Tem o site www.escolhasindicprofissional.com.br. Então, a gente está bem integrado aí nas tecnologias. Vocês podem nos achar até no Google Maps. Então, existe uma facilidade aí para conseguir nos encontrar. O que eu poderia dizer para todo mundo, eu acho que é importante aí para quem está ouvindo, com relação o próprio desempenho, né? Eu acho que quando você começa como síndico morador, como eu comecei, você tem que ter a noção de quais desafios você vai enfrentar. São desafios comuns, assim, no dia a dia, mas se você tiver
a cabeça boa, tiver um estudo, tiver um ponto para começar e entender que você está em um processo de evolução, você vai entender que aquele copo ali nunca vai estar muito cheio para os problemas que vão aparecer. Você tem que estar muito otimista. E ser otimista hoje em dia, ele te leva a caminhos inimagináveis. Assim, são pontos que são importantes para você que está começando e importantes para você continuar. Porque se você não é otimista com o seu trabalho, quem vai ser, né? Exatamente. Diego, muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast, ter compartilhado esses insights maravilhosos para a nossa audiência. Para você que está aqui nos ouvindo, aproveita, se inscreva aqui no nosso canal, deixe nos comentários as dúvidas que vocês têm, porque a gente sempre lê todos os comentários e a gente traz os convidados especiais para estarem respondendo essas perguntas de vocês e a gente está passando esse conhecimento para frente. Nosso muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Fala Condomínio.